Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Voltamos para a nossa segunda aulinha, onde nós vamos fazer agora exercícios de prismas da sua apostila. Nós vamos praticar exercícios de prismas, porque também vai cair na sua P2. Lembrando a todos, P2 vai cair poliedros, vai cair prismas, vai cair cilindro. E, obviamente, noçãozinha de área, que já está implícito quando a gente deu áreas lá na primeira apostila, foi exatamente para a gente poder começar a geometria espacial na segunda apostila. Então, áreas também é conteúdo da sua P2, tá bom? Porém, antes da gente fazer exercícios de poliedros, o Thiago quer fazer uma correção, um pequeno equívoco que a gente cometeu na outra aula. Na verdade, a gente não, eu não li o exercício direito e depois eu percebi que eu fiz esse erro, mas não na hora da aula, infelizmente depois. Quando eu parei a gravação e fui rever os exercícios, eu percebi que um exercício eu acabei fazendo errado, que foi o exercício 7. Não a letra A, a letra B. Mas vamos voltar aqui e refazer o exercício todo, porque eu preciso fazer essa correção. Querido, aqui era um cubo, você cortou os vértices do cubo, formando triângulos, né? Fez isso próximo aos seus 8 vértices, facilitando a rolagem desse cubo e formou esse cubo truncado aqui. Aí nós escrevemos que você tem aqui faces octogonais, que são as verdinhas. Quantas faces octogonais nós temos aqui? Nós temos 6. 1, 2, 3. A do fundo da direita e a de baixo. São 6. E nós também temos aqui faces triangulares, né? As octogonais é porque tem 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está ali. Né? E, evidentemente, nós temos triângulos também. Nós vamos achar esses triângulos nos 8 vértices. Então, tem 8 faces triangulares. Lógico que a letra A está certa, eu vou agilizar o procedimento. 3 vezes o número de faces triangulares, mais 8 vezes o número de faces octogonais, é igual ao dobro do número de arestas. Então, vai ficar 3 vezes 8, 24, 8 vezes 6, 48, isso me dá o dobro do número de arestas. 24 mais 48 é igual ao dobro do número de arestas. 24 mais 48 me dá 72. 72 é igual ao dobro do número de arestas. O número de arestas vai ser 72 dividido por 2, que vai dar 36. Bom, até aí, beleza, a gente não tinha nenhum equívoco. Aproveitei e fiz isso aqui, ó. V mais F é igual a mais 2. O número de vértices mais o número de faces, que são 14, porque eu tenho 6 e 8, então o número total de faces, na realidade, são 14, é igual ao número de arestas, 36, mais 2. Chegamos também que o número de vértices seria, então, 38 menos 14. Chegaríamos, então, que esse número de vértices, então, seria igual a 24 vértices. Bom, beleza. O número de arestas é 36 e o número de vértices é 24. Isso aí não está errado. Tanto que lá no exercício que a gente fez, vamos colocar aqui, ó, o exercício que a gente fez, o raciocínio está com a mesma resposta. Eu tenho 36 arestas e 24 vértices. Ele perguntou apenas quantas arestas tinha o poliedro. Era só o primeiro raciocínio. Então, eram 36, a resposta estava certa. O erro foi na letra B, e nós vamos fazer a correção da letra B a partir de agora. Então, vou voltar lá na nossa página, onde nós paramos, e a letra B nós vamos resetar esse ensino e começar de novo, tá bom? Então, a letra A está respondida. Quantas arestas tem esse poliedro? Pô, beleza, nós temos 36 arestas. Aproveitei e mostrei que ele também teria 24 vértices. Agora, o que nós não destacamos lá, e por isso o erro, foi a questão, né, do octógono ser regular. Suponha que o cubo original tivesse 3 centímetros de lado. Depois do corte, 6 faces passam a ter a forma. Aí, ó, aqui o Thiago destacou.
6 faces passam a ter a forma de octógonos regulares, de lado 1. Opa! São octógonos regulares, cujo lado vale 1. Se o octógono é regular, todos os lados são iguais. Eu não usei essa informação. Eu fiz cortando 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo em todas as arestas. Não é isso que aconteceu ali. Então, me perdoa, eu não percebi, são octógonos regulares. Então, como é octógono regular, nós vamos desenhar aqui agora um octógono regular. Bonitão. Então, vamos pegar o octógono aqui, ó. Vou desenhar esse octógono regular aqui. Bom, tá aqui o desenho. Como eles são octógonos regulares, todas as arestas medem 1. Então, marquei um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Agora, olha para cá o problema. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então, não tem como eu tirar 1 centímetro em cada unidade daquele cubo. Então, eu tenho esse probleminha aqui. E aí, para contornar esse probleminha, eu tenho que calcular a área desse octógono. E ele é regular, é enjoadinho. Então, para isso, nós vamos usar o procedimento de dividir essa figura aqui. Tá bom? Então, nós vamos dividir essa figura em 2 trapézios. Ó. O trapézio de cima, que o Thiago está te mostrando aqui. O trapézio de baixo, que o Thiago também está te mostrando aqui. E um retângulozinho aqui. Então, aqui eu vou ter uma base grandona, Bzão. Aqui eu também vou ter a base grandona, Bzão. Então, nós vamos fazer um estudo desse trapézio. Para achar esse trapézio, para a gente trabalhar com esse raciocínio, eu tenho que tentar achar primeiro essa altura desse trapézio aqui, ó. E aí, para a gente fazer isso aqui... Espera aí só um minutinho que eu parei o compartilhamento, né? Vamos voltar aqui. Um minutinho que aí agora travou, foi o computador. Vamos abrir novamente o dado. Compartilhar com você. Um minutinho que ainda não deu. Que beleza. Agora sim. Bom, já está no quadro de novo. Então, eu tenho que refazer de novo aqui o raciocínio aqui, ó. Ele não salvou aquele raciocínio. Então, vamos lá. Eu vou ter um trapézio em cima e eu vou ter um trapézio embaixo. Lógico que esses trapézios aqui, nós vamos achar a altura dele e usar a formulinha da área de trapézio. E nós temos o retângulozinho aqui no meio. Base maior, base maior. No caso desse trapézio, eu tenho que achar a altura, queridos. E a altura aqui, ó, vai ser esse segmento aqui, ó. Nesse caso, aqui é H. Óbvio e evidente que esse pedacinho aqui também vai ser o H, porque ali vai ser um triângulo isósceles, tá? Ali vai ser um triângulo isósceles, porque isso aqui foi proveniente de um corte que a gente fez. Eu tirei uma medida aqui e uma medida aqui, ó. Eu tenho que tirar a mesma medida, x e x, h e h. Então, nesse caso aqui, como ali é diagonal de um quadrado, né, eu vou usar a formulinha, que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Nesse caso, a diagonal do quadrado é o lado, que vale 1. Isso vai ser igual ao lado, que nesse caso é a altura, h e h, vai ser h vezes a raiz de 2. Então, eu vou chegar que essa altura é 1
dividido pela raiz de 2. Vou racionalizar, multiplicar pela raiz de 2 em cima e embaixo. Nós vamos chegar aqui a essa altura desse trapézio, então, vale raiz de 2 dividido por 2. Essa informação ela é muito importante. Ok? Beleza? E aí vamos prestar atenção. Esse pedacinho aqui, então, o Thiago vai destacar agora de laranja para você. Esse pedacinho aqui, ele vale exatamente raiz de 2 sobre 2. Esse pedacinho aqui, ele também vale quanto? Ele também vai valer o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. E esse pedacinho verde aqui, a gente tem o valor dele que vale 1, que é a medida normal. Beleza? Então, no nosso trapézio, aí vamos destacar ali o trapézio. Vou pegar aqui agora a figura do trapézio. O nosso trapézio, que seria isso aqui, ele vai ter como base o lado 1 mais raiz de 2. Lá em cima, 1. E a altura dele, que é essa altura aqui, ela vai ser o valor de raiz de 2 sobre 2. Qual é a área do trapézio? Aí vamos prestar atenção. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Usando esse raciocínio aqui, a área do trapézio vai ser, então, base maior mais base menor, vai ser 1 mais raiz de 2 mais 1, vai ser 2, mais a raiz de 2. Já somei, né? 1 mais raiz de 2, mais 1, vai ser 2 mais raiz de 2. Isso dividido por 2. Vezes a altura. A altura vale raiz de 2 sobre 2. Correto? Aí, fazendo essa continha, a área do trapézio, então, ela vai ser 2 raiz de 2 mais 2 dividido por 4. Eu vou guardar essa área desse trapézio aqui. Ok? Vou deixar ela indicada aqui, por enquanto, para mim, que é a área do trapézio. Eu tenho 2 trapézios, o de cima e o de baixo. Agora, eu vou calcular o retângulozinho do meio. Para calcular o retângulozinho do meio, e aí nós vamos entender a importância, porque o exercício é enjoado, né? Aqui nós temos o lado que vale 1 e a base que vale Bzinho. Olha lá, Bzinho e Bzinho, e o lado aqui que vale 1. A área do retângulo é base vezes altura. Nesse caso, a base vale 1 mais raiz de 2. Então, vai ser 1 mais a raiz de 2, vezes a altura, que nesse caso vale 1. Então, a área do retângulo vai ser 1 mais raiz de 2. Pô, beleza. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou calcular a área do octógono. Então, a área do octógono seria 2 vezes a área do trapézio mais a área do retângulo. Querido, então eu vou escrever isso aqui. Vai ser 2 raiz de 2 mais 2 sobre 4, que é a área do trapézio. E isso tudo multiplicado por quanto? Por 2. Né? E isso somado com a área do retângulo. A área do retângulo vale 1 mais a raiz de 2. Fazendo essa continha, 2 que multiplica 2, raiz de 2 mais 2 sobre 4, eu vou chegar que isso aqui vai ser 4, raiz de 2 mais 4. Tudo isso dividido por 4 vai facilitar, mais 1 mais a raiz de 2. Cheguei na área do octógono. Quem é a área do octógono? A área do octógono, então, vai ser 4 mais 4 dividido por 4 vai dar tudo 1. Então, vai ficar raiz de 2 mais 1, mais 1, mais raiz de 2. Ou seja, a área do octógono final vai ser o valor de 2 mais 2 raiz de 2. Pô, beleza.
Vou guardar essa informação da área do octógono, que foi totalmente diferente da área que eu tinha achado. Se não me engano, eu tinha achado 7. E a área, na verdade, é 2, mais 2 vezes a raiz de 2. Beleza? Então, aqui foi o erro do nosso exercício. Dali para baixo, estava certo. Você tinha o triângulo equilátero. E aí, sim, o triângulo equilátero, eu usei a informação correta. Né? O triângulo equilátero, no caso, são aquelas faces azuisinhas ali. Então, se eu analisar essas faces azuisinhas, nós vamos perceber que, de fato, se o octógono é regular, o lado vale 1, então aqui também vale 1, aqui também vale 1 e aqui vale 1. Então, a área de cada triângulo, nós calculamos certo. A área de cada triângulo é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado vale 1. Então, vai ser 1 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Nós vamos chegar que a área de cada triângulo, então, vale raiz de 3 dividido por 4 centímetros quadrados. Porque o triângulo, ele vai ser equilátero, porque todos os lados serão iguais a 1. Só que eu não usei essa informação, né? Então, por isso, eu estou fazendo a correção. O octógono era regular. Eu não fiz ele sendo regular. Eu fiz tirando o lado 1. Então, o lado aqui também vale 1. Agora, na hora que eu fiz a correção, como eu vou calcular a área total? Aí vamos finalizar aqui rapidinho para a gente aqui, ó. A área total, ela vai ser... Quantos octógonos você vai ter? Faces octogonais, nós teremos 6. Então, vai ser 6 vezes a área do octógono. Mais, quantas faces triangulares a gente tem? 6. Então, triangulares são 8. Então, mais 8 vezes a área do triângulo. Eu tenho 8 triângulos e 6 octógonos. Então, essa área total, calculando aqui, vai ser 6 que multiplica a área do octógono. Ó. 6 que multiplica isso aqui vai me dar 12, mais 12 raiz de 2. E 8 que multiplica a área do triângulo. A área do triângulo é essa aqui, ó. Isso vezes 8, 8 dividido por 4 vai me dar 2, vai ser 2 raiz de 3. Então, aí fazendo a continha, nós vamos chegar que isso aqui vale 12 mais 12 raiz de 2 mais 2 raiz de 3. Pode colocar em evidência o 12, melhorar, pode deixar do jeito que você quiser aqui, não tem problema, essa é a área do exercício que a gente estava procurando. Beleza? Então, feita a correção do exercício, para que você possa entender que o octógono era regular. Eu não usei a informação que o octógono era regular. Então, eu cometi um erro na solução desse exercício na aula anterior. Beleza? Então, feita a correção, agora, então, nós vamos ao próximo exercício, que seria o primeiro exercício da aula, que é o exercício de número 21, que diz o seguinte. Diana pretende distribuir 6 litros de geleia. Querido, o volume total de geleia é 6 litros. 6 litros é a mesma coisa que 6.000 ml, que é a mesma coisa que 6.000 centímetros cúbicos. É importante a gente lembrar que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Ou que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Ou que 1 metro cúbico equivale a 1 quilolitro, 1.000 litros. Então, isso aqui é importante a gente deixar claro aqui. Só que eu vou dividir esse volume aqui em 25 potes. Então, se eu vou dividir em potes, o volume do pote vai ser 6.000 centímetros cúbicos dividido por 25. Quer dizer que o volume de cada pote vai ser, olha, 100 por 25 dá 4, 4 vezes 60, 240, então serão 240 potes. Perfeito? Perdão, 240 centímetros cúbicos em cada pote, porque eu tenho 25 potes, então são 240 centímetros cúbicos em cada pote.
Então, eu preciso ter 25 potes de 240 centímetros cúbicos. Cada pote possui internamente o formato de um paralelepípedo de base quadrada de lado 5. Então, vamos imaginar que você tem ali um paralelepípedo. Bem porcamente aqui, só para você entender, vamos imaginar aqui esse paralelepípedo. Só que qual é o dado? Nesse paralelepípedo, a base é um quadrado, cujo lado vale quanto? 5. Então, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5. Se eu vou dividir tudo isso, né, em 25 potes, cada pote tem 240 centímetros cúbicos de geleia, qual é a altura interna que a geleia atingirá em cada recipiente? Então, essa altura que ele está procurando é esse segmento aqui, ó, H. Isso aqui é um pote. Então, o volume do pote é o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Eu sei que esse volume tem que ser 240. O A vale 5, o B vale 5 e o C vale H. Evidentemente que eu vou chegar aqui 240 é igual a 25 vezes H. E aí, então, nós vamos fazer essa continha. A continha vai ser o 240 dividido por 25. Então, se a gente fazer essa continha aqui rápido, para não perder tempo, 240 dividido por 25, nós vamos chegar que essa altura é de 9,6 centímetros. 9,6 centímetros, o gabarito dessa questão é a letra C de carneirinho. Muito simples, muito objetivo e importante esse entendimento. Beleza? Tranquilo? Bom, questãozinha de número 12 diz o seguinte. Marque a alternativa que apresente a área total em centímetros quadrados de um cubo, cuja diagonal mede 9. Bom, querido, ele te deu um cubo. Nesse caso aqui, não vou correr tanto, não, vamos fazer devagarzinho. Aqui você vai ter um cubo. Então, ao desenhar o cubo aqui, aí, lógico, eu não estou pontilhando onde deveria pontilhar, é só para você entender. Aqui está o nosso cubinho bonitinho. E, evidentemente, que esse cubo tem uma diagonal. A diagonal do cubo liga um vértice da base superior a um vértice oposto da base oposta. Então, aqui está a diagonal do cubo. Essa diagonal tem uma fórmula. A gente estudou que a diagonal do cubo é aresta raiz de 3. E eu falei que a diagonal do cubo mede 9. Então, 9 é igual a aresta vezes a raiz de 3. Quer dizer que a aresta vale 9 dividido pela raiz de 3. Não vou racionalizar porque eu não quero saber o valor da aresta. Ele pediu o valor correto da área total desse cubo. Aí presta atenção, a área total são 6 quadrados, então é 6 vezes A ao quadrado. Nesse caso, então, a área total é 6, que multiplica 9 sobre a raiz de 3 elevado ao quadrado. Repara que eu vou cortar o radical. Então, isso aqui vai ficar 6 que multiplica 9 ao quadrado, 81. Raiz de 3 ao quadrado, 3. A área total vai ser igual. 6 por 3 vai dar 2. 2 vezes 81, 162 centímetros quadrados. O gabarito dessa questão é a letra B. Aqui a importância de entender que a diagonal de um cubo é a raiz de 3. Para quê? Para você praticar isso. Para você fazer esse exercício de uma forma muito mais rápida. Aí a importância. Beleza? Bom, próximo exercício aí, o exercício de número 28, que diz o seguinte. Com o objetivo de facilitar o acesso de cadeirantes a todos os ambientes de uma loja, o proprietário do comércio solicitou que fosse construída uma rampa para interligar 2 ambientes que se encontravam em patamares diferentes. Sabe-se ainda que a rampa construída ocupa metade do volume de um paralelepípedo. Formação crucial. Metade de um paralelepípedo de dimensões 8, 10 e 12.
O volume do material usado na construção da rampa é... Querido, você tem que vir aqui calcular o volume de um paralelepípedo, que é o produto das três dimensões A vezes B vezes C. Então, esse volume vai ser 8 vezes 10 vezes 2. Fiz essa continha e cheguei que o volume vai ser de 160 metros cúbicos. Não é isso que ele pediu. Ele pediu o volume do material usado na rampa. Então, o volume da rampa é a metade. Então, o volume da rampa é 160 dividido por 2, ou seja, 80 metros cúbicos. 80 metros cúbicos, o gabarito dessa questão é a letra C de Carneirinho. Repara que você está pegando na metade, de fato, desse paralelepípedo. Olha, então, você está trabalhando apenas com a metade. Por isso que a gente pega o volume do paralelepípedo e divide por 2 para fazer o exercício de forma muito objetiva. Exercício simples, exercício bacana, que a gente tem que saber fazer lá na hora da nossa provinha. Ok? Bom, último exercício da nossa aula. Aí o Thiago colocou aqui a página errada, desculpa. O último exercício da nossa aula de hoje é o número 30, que é um exercício que eu tenho interesse de trabalhar com ele na sua P2. Né, com a ideia desse exercício. A peça geométrica desenvolvida através de um software de modelagem em 3 dimensões por um estudante do curso de engenharia estagiário de uma grande indústria é formada a partir de 2 prismas de base hexagonal regular e assemelha-se ao formato de uma porca de parafuso. Considerando que o lado do hexágono maior mede 8, que o comprimento do prisma é 35 e que o lado do hexágono menor mede 6, então o volume da peça, de forma que se possa calcular posteriormente a quantidade de matéria-prima necessária à sua produção em massa, é determinado em determinado período de tempo, é em centímetros cúbicos. Bom, considere raiz de 3, 1,7. Querido, vamos pensar, para fazer essa peça aqui, esse malucão, ele pegou um hexágono. Só que ele pegou um hexágono grande, que está ali, cujo hexágono grande tem o lado 8. Então, aqui vale 8. 8, 8, 8, 8, 8 e 8, porque é um prisma de base hexagonal regular. Como a gente calcula a área de um octógono? Aí vamos lá, presta atenção, de um hexágono, né? A área do hexágono seria 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ou seja, 6 que multiplica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É como se a gente dividisse isso aqui, passando aqui ó, as diagonais opostas, em 6 triângulos. E esses 6 triângulos são equiláteros. Então, é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não preciso dessa divisão malucona que eu fiz ali, mas eu vou calcular. Então, a área desse hexágono vai ser como? Bom, aí vamos calcular aqui, ó. A área desse hexágono vai ser, então, 6, que multiplica 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, isso aqui vai ser 6 que multiplica, ó, 8 ao quadrado, 64. 64 por 4, 16, vezes a raiz de 3. Eu vou chegar que a área desse hexágono, então, ele vale 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Vou guardar esse resultado aqui. Por que, Tiago, você vai guardar? Porque dentro desse hexágono, eu vou construir 8. Ou seja, 8 não, vou construir outro desse. Mas um pouquinho menor. Então, vamos apagar aqui primeiro. Só o Thiago. Dividir ali em 6 triângulos equiláteros para te mostrar a forma. Isso que a gente aprendeu lá em área. Mas dentro desse hexágono eu vou construir outro. Só que o outro que eu vou construir, que está aqui, o interno, o lado menor mede 6. Então, o lado menor agora vai ser 6. Ó. Aqui vai ser 6, 6, 6, 6, 6, 6. Evidentemente que eu preciso saber a área desse hexágono agora.
A área desse hexágono, aí nós já vamos fazer um pouquinho mais rápido, continua sendo 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fazendo essa continha, a área desse hexágono que eu estou falando, que ele é verdinho ali, vai ser 6 que multiplica 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Chegando na conta final, que a área desse hexágono vai. Aí me ajuda. 6 ao quadrado, 36. 36 por 4 me dá 9. 9 vezes 6 me dá 54. Então, vai ser 54 vezes a raiz de 3. O que eu vou fazer com isso aqui? A base da minha peça é a parte compreendida entre esses dois hexágonos, ou seja, a área da base da peça é isso aqui, que eu estou colorindo aqui de azul. A parte de dentro aqui, ó, ela é vazada. É como se eu colocasse uma peça ali dentro. Ela é vazada. Então, como eu vou calcular a área da base dessa figura, que são 2 hexágonos, eu tenho que tirar o menorzinho. Então, a área da base dessa figura vai ser a diferença entre os 2 hexágonos. Então, eu vou falar que a área da base vai ser aquele valor de 96 raiz de 3 menos os 54 raiz de 3. Vou chegar na conta que a área da base vai ser 96 menos 54, vai me dar 42. Então, vai ser 42 raiz de 3 centímetros quadrados. Eu vou substituir raiz de 3 por 1,7. Então, eu vou chegar aqui, a área da base vai ser, então, o 42 vezes a raiz de 3. E aí, essa raiz de 3, ela vale 1,7. Vamos fazer essa continha aqui na nossa calculadora, para a gente não perder tempo. 42, que multiplica 1,7, vai me dar 71,4. Então, a área da base vai ser de 71,4 centímetros quadrados. Lógico que agora eu posso calcular, então, o meu volume da peça. Só que para o volume da peça, eu vou usar essa base azulzinha aqui, que é a parte cheia, a parte de dentro ela é vazada, furada, mas eu tenho que considerar a altura. E segundo o texto, a altura é de 35 centímetros. Então, essa altura aqui, ó, é de 35 centímetros. Seria o comprimento da peça, mas coloca a base assim, ela vai fazer o papel da altura. Então, o volume da peça vai ser, então, o valor da área da base vezes a altura. Nesse caso, vai ser a área da base, que é 71,4, vezes a altura, que é 35. Isso vai me dar quanto? Bom, 71,4 vezes 35, isso vai me dar 2.499 centímetros cúbicos. O gabarito dessa questão, então, vai ser a letra D de doidão. Esse raciocínio também vai estar na sua prova e é importante você saber. Tá bom? Queridos, obrigado pela presença. Até semana que vem, se Deus quiser. Bye, bye.